Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez aqui nós abrindo câmeras, microfones e tudo que a gente tem direito para falar sobre cultura, para falar sobre arte, falar de coisas boas. Hoje estou aqui com o meu amigo Gerson Montemor, estava dando outra entrevista para o Rio de Janeiro. O homem está famoso já, caramba, o que vocês pensam? Hoje o homem tirou o dia para dar entrevista, mas assim que é bom, né, Gerson? Assim que é bom, cara, quando a gente faz alguma coisa e a gente consegue mostrar para as pessoas. O que a gente faz para socializar, a gente faz para a gente ser muito bom. Mas eu quero começar esse programa, como eu começo sempre, obviamente, quero saber quem é Gerson Montemor por Gerson Montemor. Boa tarde, Sérgio Lapastino. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no canal Mega Brasil, Café Cultural. Falar de cultura é sempre muito bom. Gerson Montemor não é Gerson Montemor. Gerson de Souza Costa, mas por uma necessidade de pseudônimo para poder linkar melhor com o livro, já que eu não tenho um sobrenome Lapastino, assim, né? Então eu acabei buscando um nome que tivesse referência com o nosso grande Monteiro Lobato, então ficou Gerson Montemor. Nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, moro em São Paulo, capital, há mais de 20 anos, sou formado em turismo e trabalho como funcionário público. Desde criança, sempre fascinado por histórias contadas, livros, música. Inclusive, durante muitos anos, treinei como hobby violino. E há 4 anos iniciei essa trajetória literária. Resumindo, é mais ou menos isso. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. E como assim, decidiu de repente escrever, decidiu colocar suas ideias no papel? Como que foi essa vontade de escrever? Totalmente inesperado, totalmente inesperado. Olha, eu nunca contei essa história para ninguém, você vai ser o primeiro a ouvir, tá? Mas foi mais ou menos assim. Eu estava estudando, fazendo uma composição para violino. E aí mostrei a composição para minha esposa e ela me perguntou, por que você deu esse nome? Porque o nome da composição era Porto da Esperança. E eu falei, é por causa dessa história. E contei a história de um náufrago para ela. Aí a minha esposa bateu o palmo e falou assim, parabéns, todo mundo tem bola de cristal para saber que isso se passa, né? Numa composição apenas tocada. Aí eu pensei, falei, poxa, é verdade, né? Eu deveria escrever tudo aquilo que eu acabei de contar para ela. E aí comecei a escrever para essa composição para outras que eu tinha feito. E num belo dia surgiu histórias que não tinha nada a ver mais com as minhas composições, isso há 4 anos atrás. Tá. E aí comecei a escrever outras histórias, e aí entra já na trajetória do porquê do tema folclórico. E aí eu lembrei que quando eu tinha 6 anos eu me mudei para a região de Diamantina, Minas Gerais, lugar que eu amo, cidade histórica, com muita cultura. Bonita, muito bonita. Exatamente. E lá eu acabei tendo contato com muitas histórias folclóricas, com músicas, né, com teatro folclórico. Quando eu retornei para São Paulo, depois de muitos anos já escrevendo, eu me lembrei disso, dessa memória afetiva, e comecei a escrever sobre o tema folclórico. Então, assim, é algo que é um tema abrangente em todo o Brasil, não importa de que região. Por exemplo, eu acabei dando entrevistas, né, para o Acre, para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro. Ou seja, somos todos brasileiros, não importa de onde vem a lenda, o folclore ele tem essa força, né, de nos unir como povo, a nossa identidade. Então, eu acabei escrevendo sobre esse tema e posso falar para você que, assim, fiquei bastante satisfeito com o resultado, né, porque conversando com muitas pessoas, elas tinham me dito que nunca tinham lido um livro folclórico e que o meu livro foi o primeiro e que para eles foi uma grande surpresa. Isso para mim é muito gratificante, né? Claro. Assim, embora desafiador, né, escrever sobre personagens já consagrados, né, do nosso imaginário, mas esse livro ele tenta deixar o leitor imerso num universo lúdico, com histórias ricamente ilustradas, e assim, eu acredito que é uma experiência bastante prazerosa. Não, o que eu acho muito legal do tema, do livro, de como você abordou, Gerson, é que assim, são coisas que a gente não pode deixar morrer. Se a gente for, sabe, eu acho que é o seguinte, claro, impossível não ter uma referência de Monteiro Lobato, impossível a gente não ter uma referência de grandes contadores de causos do nosso Brasil,
Mas, hoje em dia, com a velocidade da informação, com essas questões das mídias sociais cada vez mais ferozes, vamos dizer assim, né? E do que está acontecendo, você tem que estar sabendo o que está acontecendo, aconteceu de manhã, você tem que estar sabendo, uma loucura. Certas bases da literatura, certas bases da cultura, o folclore, propriamente dito, acabam ficando em segundo, terceiro, quinto plano. E se você chega para uma criança de 10 anos hoje em dia, pergunta sobre. Saci Pererê ainda ganha, está num topo. Mas você pergunta sobre Curupira, pergunta sobre Mãe d'Água, essas coisas, não tem a menor ideia do que é. Então, eu acho que a grande importância da tua obra é justamente resgatar esses grandes ícones do folclore e que fazem parte do imaginário da população e que construíram o Brasil. As palavras, é mais ou menos isso mesmo. Porque, assim, embora a gente tenha, né, um dos folclores mais ricos e diversos do mundo, justamente pela nossa junção de etnias e culturas, não é isso? Poucos países têm uma miscigenação tão grande quanto o nosso país. Então, nós possuímos um conjunto de tradições e manifestações culturais representadas por lendas, por mitos, festas culturais, danças, cantigas, artesanato, ou seja, é muito rico, né? E tudo isso aí traz uma grande identidade para o nosso povo, que é, né, assim, a cultura, a verdadeira cultura popular. Sim. E como você mesmo citou, Sérgio, para que essas tradições não se percam, ela tem que ser preservada, né? É importante que elas sejam transmitidas para as gerações mais jovens. Então, assim, tem muito a ver. As nossas tradições folclóricas, além de nos unir culturalmente como povo, ela também nos ajuda a conhecer sobre a nossa diversidade, expandir nosso universo imaginário, expandir a criatividade de uma criança, Sim. Porque a leitura, né, ela leva você para mundos distintos da nossa realidade. E também proporciona diversão e até mesmo entretenimento de qualidade. E outra coisa muito importante, eu acho o seguinte, não vamos falar, eu não gosto de generalizar de 100%, mas 99% dos grandes personagens da cultura, do folclore brasileiro, são uma coisa que está na moda, que são defensores da natureza. Todo grande personagem, o Curupira, o Saci, a Mula Sem Cabeça, qualquer um, se você for ver, tem uma relação muito grande com a questão da natureza, com a preservação do meio ambiente. E a gente vê o quanto que essa questão do meio ambiente é importante, tá? Em debates econômicos, tem fóruns mundiais sobre meio ambiente, debates sobre clima, o que está acontecendo com o oceano, o solo, não sei o que lá. E, na verdade, isso tudo já vinha sendo colocado num simples personagemzinho de pé virado que você desvirou, né? Na verdade, assim, né? O livro ele tenta trazer mais uma questão de união entre os personagens, né? Uma amizade. Assim, eles têm as adversidades onde eles têm que se unir para conseguir, né? Conseguir os objetivos dele, porque vai surgindo as dificuldades e eles vão se unindo ali para conseguir passar por aqueles momentos de dificuldade. Então, a história, ela tem a parte, sim, da questão ecológica, isso aí não pode fugir, é óbvio que faz parte, né? Eles estão ali no meio da mata, entendeu? É mata tropical, então é importante que tenha essas pitadas, né, desses assuntos, eu acho que é importante abordar. Mas você também não pode ficar num livro didático, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque é óbvio que, né, todo mundo sabe que é maçante para uma criança, para um jovem, ficar lendo assim. Então, o livro ele tenta ser, digamos assim, equilibrado, né? Ele tenta ter esse equilíbrio de humor, de mistério. Quem leu e já me passou o feedback disse, né? Isso aí são os leitores que estão me dizendo, que nunca leram nada semelhante, né? Que foi o melhor livro de folclore. Então, para mim é muito gratificante. Eu acho que isso não tem preço, entendeu? Que maravilha, que maravilha. É uma coisa muito legal, porque eu acho importante, Gerson, que você tenha colocado isso, colocar de forma simples. Assim, nada contra uma literatura mais rebuscada, muito pelo contrário, eu acho que literatura tem de tudo. Não, mas você foi muito pertinente. Eu acho que assim, tem uma leitura simples, onde você coloca um mistério, você coloca uma comédia, você coloca um pouquinho de romance, você coloca a relação entre os personagens e o meio ambiente,
é uma coisa que, para a própria criança, ela vai falar, nossa, isso sempre existiu e eu estou lendo de uma outra forma. Até para adultos, né? É gostoso, porque a gente vai lembrar, obviamente, quando a gente era mais jovem. Para mim faz mais tempo do que para você, sem dúvida alguma. Mas, assim, eu lembro, quando você falou, poxa vida, a história do Curupira. Quando eu recebi o material do teu livro, eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui no Curupira que eu conhecia, como é que é. Quer dizer, a gente volta um pouquinho para aquela nossa fase tão gostosa da vida, né? Isso é maravilhoso, isso é fantástico, porque, assim, como você mesmo citou, um dos grandes desafios foi de fazer uma leitura fluida. Porque, Sérgio, você já passou por isso, eu já passei, quem não passou? De você ler um livro, você lê 3 páginas, você tem que voltar na primeira página porque você já não lembra o que leu. Exato. Quem não já passou por situações assim, livros difíceis de você prosseguir, não é mesmo? E como? Então, e foi justamente fazer um livro que tivesse dinamismo, de você poder ter aquela leitura fluida que te leva, que vai embora, né? Então, teve gente que pegou o livro e falou para mim que leu num dia. Olha que coisa linda, cara. Você pegar um livro com 6 contas e ler num dia. Por quê? Porque a leitura é fluida, a leitura é dinâmica. Então, assim, o meu objetivo era trazer um livro que a pessoa pudesse ler, o jovem, como se eu estivesse lendo uma história em quadrinhos, como se eu estivesse lendo uma cena de cinema. Esse foi o que eu tentei trazer a atmosfera para o livro. Né? Eu não sei se você entende que eu fui bem sucedido dessa forma. Claro. Mas a leitura simples, dinâmica e fluida foi um desafio que eu busquei desde o princípio. Isso é real. Claro. Não, fantástico. E tem outra coisa, né? Voltando a falar um pouco da questão ambiental, e tem como a gente não mexer com isso. Gente, tem criança hoje você fala que 10 anos não é mais criança. É criança, para mim, até 15 anos é criança ainda. Que nunca enfiou o pé na terra. Olha, Sérgio. Que adora comer frango, mas nunca viu uma galinha na vida. Que vive numa cidade. E, gente, isso é a economia, isso é a sociedade desse ano de 2023, 2024, que tem gente que nunca viu o campo. E cada vez mais a literatura, a arte, a cultura tem essa função de mostrar que existe um mundo que não é só essa selva de pedra que a gente vive, né? Selva de concreto. Plenamente, viu, Sérgio? Eu vivo aqui na cidade de São Paulo. Eu vi que é corintiano, então você é paulista, é isso ou não? Sou. Você é de São Paulo, natural de São Paulo também? Aham. Tá certo. Então você conhece bem aqui, né? Eu moro aqui na região Zona Sul de São Paulo, próximo aqui da Avenida Paulista. Tá. E não sei se você sabe, né? Mas para todo lado que eu olho só vejo prédio, cara. Prédio, concreto. Sim. É concreto, vidro e ferro. Concreto, vidro e ferro. Concreto, vidro e ferro. Então, eu sofro muito essa necessidade desse equilíbrio, né? Entre natureza e cidade. Porque se você vai para uma cidade do interior, você ainda consegue ter esse equilíbrio, né? Você vê um verdinho de vez em quando, né? Vê um verdinho de vez em quando. Vê um verdinho de vez em quando. Então, quando eu fui para Minas, eu tive esse privilégio de viver 2 anos num local de muita natureza, muita natureza. Eu pegava a fruta do pé, eu nadava nos rios, eu andava descalço na grama. Então, por 2 anos da minha vida, eu vivi num mundo completamente distinto daquilo que eu vivia no ABC Paulista. E isso, sim, ficou gravado na minha memória para poder escrever esse livro. Se não tivesse acontecido isso na minha vida, de onde eu tiraria inspiração, Sérgio? Seria difícil, né? Então, eu acho que as crianças, os jovens de hoje em dia, eles, infelizmente, perderam esse contato com a natureza, né? Perderam essa ligação tão bela e tão necessária. Eu diria que é necessário, né? Para o nosso bem-estar mental, físico, a gente tem que rever esse conceito, né, de cidade predatória. Infelizmente, nós estamos caminhando. Né? Eu não sei se pode reverter isso, né? Mas seria interessante ter mais áreas verdes, mais parques, limpar os rios, buscar alguma alternativa para que a cidade, né, se torne mais acessível, né? Mais acessível. Gerson, um dos destaques do teu livro, sem dúvida alguma, são as ilustrações. O texto é fantástico, a ideia é fantástica, mas as ilustrações ganham um destaque. Como que foi? As ilustrações foram feitas junto com a obra? Foi depois que você passou para o Marcos ilustrar? Como que foi o processo de construção, texto e visual? Maravilha. Excelente pergunta, viu, Sérgio? Quando eu
estava assim, esboçando as ideias do livro, que o livro realmente ganhou forma, na editora eu pedi para que eles me indicassem ilustradores, porque eu queria um tipo de ilustração. Porque eu não sei se você lembra da série Vagalume. Você lembra da série Vagalume? Não, e como? Eu tinha essa memória da série Vagalume, daqueles livros que tinha aquelas ilustrações. Então, eu acho que você recorda que lembra, né? As ilustrações da série Vagalume. E eu queria naquele estilo, né? Era algo que eu tinha, assim, muito carinho, né? Daquela série, algo que me marcou muito. Então, para mim, teria que ser focado mais ou menos naquele estilo. Então, eu pedi para a editora me indicar ilustradores que tivessem mais ou menos dentro daquele padrão de ilustração. E a capa eu também queria, porque eu vi uma capa de um Curupira na internet e achei tão linda aquele desenho do Curupira, que eu mandei aquele desenho também para a editora e falei, então, eu quero os desenhos assim e quero a capa assim. E, cara, não teve conversa. Eles me mandaram outras capas. Não, eu quero assim. Não teve... Ali eu fui... Sem negociação. Sem negociação. Eu sabia exatamente o que eu queria desde o princípio. E aí eles falaram, olha, Gerson, infelizmente, no momento, nós não dispomos dos profissionais que você exige. Porque eu mandei o que a gente chama de briefing, né? Que é o desenho, né? Feito à mão, mais ou menos como eu queria cada cena, e enviei para a editora. Então, eles falaram, olha, nós não dispomos, no momento, desse tipo de profissional. Porém, se você conseguir encontrar um parceiro aí fora do meio aqui, entendeu? Um ilustrador, não tem problema. Se você conseguir encontrar um profissional que atenda às suas expectativas, não tem problema, você passa para a editora que nós damos prosseguimento no projeto. E eu tive muita sorte, parece que as coisas estão escritas nas estrelas. Acontece, né? Olha o que aconteceu, Sérgio. Vê se tem lógica isso para você. Lembra daquele Curupira que eu tinha visto há um ano atrás? Eu tinha guardado aquela imagem que eu achei linda. Eu mexendo na internet, um dia eu abri ela e vi embaixo escrito Marcos Maia, com U. Falei, poxa, esse Marcos Maia, será que ele está no Instagram? Aí coloquei lá, Marcos Maia, e apareceu. Aí eu entrei em contato via direct para ele e falei, olha, eu tenho um projeto de um livro folclórico, já que você desenhou o Curupira, né? Dessa forma que eu gostaria que a capa do livro fosse, né, desenhada, você tem o estilo que eu estou buscando, te interessa? E aí, 2 dias depois, ele me respondeu, falando, não, eu realmente gosto, eu me interesso pelo tema. Ele é mineiro também, né, lá de Belo Horizonte. Olha só, garoto. Exatamente. E aí, ele pediu só para que eu mandasse uma história, para que ele entendesse a atmosfera do livro. E aí, cara, foi, assim, paixão à primeira vista, tanto dele pelas histórias, quanto eu pelas ilustrações dele. E aí foi, assim, uma parceria fantástica que eu encontrei. Foi uma pessoa que fez um diferencial enorme para a obra, porque... ficou lindo, né? Porque todo mundo que pega um livro, você entende o que eu estou falando, Sérgio? Você pega o livro a primeira vez, você vai olhar a capa, você vai olhar as ilustrações. Ninguém pega um livro para ficar lendo o que está escrito. Você, primeiramente, né, o que te chama a atenção é a bela capa, belas ilustrações. Então, assim, foi muito enriquecedor para a obra. Eu agradeço muito ao Marcos Maia. Grande abraço, Marcos Maia. Não, que legal. Eu acho que são esses momentos que constroem grandes parcerias, né? De repente, eu fico imaginando pela tua cabeça, com o sucesso, com a coisa boa que esse teu livro está trazendo, você deve estar pensando no segundo, no terceiro, já deve estar pensando em continuar. E aí, aquela coisa, pô, por que não ter o Marcos também como teu parceiro? Eu acho que assim, essas grandes parcerias acontecem às vezes assim. Acontecem, sabe, quase que sem querer. Mas quando tem esse casamento, de repente, estou pensando em escrever um livro assim, o Marcos te liga e fala, olha, estou com mais ilustrações assim, faz um texto para mim. Às vezes vai saber, né? Vai saber o que o destino guarda para vocês. Olha que interessante, né? Eu estava escrevendo uma história sobre o Sul. E paulista escrevendo sobre o Sul, como é que eu vou falar igual um gaúcho? Como é que eu vou entender, né, a alma de um gaúcho? Então, eu escrevi uma história que tem elementos e personagens do Sul. E um dia, dando entrevista para uma rádio do Rio Grande do Sul, a entrevistadora falou que ela era professora. E falou, olha, se você tem interesse, porque eu falei para ela que eu estava escrevendo sobre o Sul, você pode me enviar como professor, eu posso te auxiliar. E exatamente nisso que você falou, uma coisa inesperada, né? Mas olha o que o mundo, né, do livro, da literatura e tantas outras questões culturais nos une. Olha que coisa linda, né? Então, com o Marcos não foi diferente, né? Eu não esperava,
estava esperando algo da editora, fui buscar e acabei tendo essa sorte, né? O destino, que seja, que foi um presente. O dia que foi um presente encontrar, né, um grande profissional que entendeu a obra, porque tem isso Sim, também, né? Muitas vezes sim. você entrega para um profissional, ele não entrega aquilo que você está esperando, né? Você fala assim, não, isso aqui não casou com o que eu tentei expressar, mas ele não, desde o início, desde os primeiros rabiscos, eu falei para ele, cara, que lindo, continua porque tá maravilhoso, entendeu? Não, E como você mesmo disse, Sérgio, eu tenho sim, né, desejo de fazer um Lendas Brasílias 2, e já conversei com ele, ele já aceitou. Então, pode ser que que delícia, que coisas boas delícia. venham por aí. Não, e a gente tem que destacar o profissionalismo da editora. Eu acho que nessas horas é importantíssimo a gente ter uma editora que compreenda a nossa necessidade e que respeite a nossa necessidade. Porque também seria muito fácil para a editora virar para você e falar: olha, eu tenho esses 2, 3 ilustradores aqui, se vira com eles, se quiser. Seria muito Exatamente, não. fácil. Isso, é importante, né, te dar essa liberdade de entender o que você está buscando, né, o que você quer expressar, porque todos nós temos personalidades, temos maneiras de enxergar, não é mesmo? E é bacana quando o que você está enxergando ali é respeitado, né? É O que você verdade. está tentando expressar é respeitado. Então foi bacana, sim, porque se de repente ela me falasse, não, você tem essas 3 opções de capa aqui e acabou, seria complicado, né? Seria muito chato. Mas não. Não. Às vezes ele até podia ter uma capa muito boa. Ninguém está falando que a capa que a editora propôs também Sim, não sim. seria boa. Mas não seria a tua capa. E olha, Sérgio, parece que você leu a minha vida antes de fazer essa É. entrevista, porque eu coloquei a capa que a editora me enviou no meu Instagram. E já teve mais de 100 curtidas. Teve gente que, inclusive, falou: Nossa, essa daqui ficou linda, ficou maravilhosa. Cara, assim, Assim, eu duvido que a editora tenha te proposto uma capa que não seja boa, que não isso, fosse uma capa exatamente. que ela acreditasse que seria uma Sim, capa que ia vender, sem exatamente. dúvida alguma. Agora, cara, não adianta, não ia ser a tua capa. Não é, não ia ser. Cada vez que você pegasse teu livro, você ia olhar e falar: tá bom, mas não é. Tá bom, mas não é. Não, mas não é, né? Tá certo. Então é mais ou menos isso, né? A editora, como você disse, ela tem a visão dela de trazer algo também Claro, profissional, mas ali tem que juntar o profissional com o pessoal, né? sim. Para ficar bacana mesmo, juntou o profissionalismo do Marcos Maia com aquilo que eu estava objetivando, que era uma capa panorâmica, né? Onde eu conseguisse colocar os personagens meio que numa cena do livro, porque a capa do livro é uma cena da história, né? Tá. É uma cena de uma das histórias do livro. Então, desde o início eu tinha isso em mente. E a editora, ela me enviou uma capa que, cara, é linda, é de xilogravura. Então, ela colocou os personagens folclóricos em xilogravura. Ficou muito bacana. Mas, Claro, como claro. você disse, não era aquilo que eu tinha em mente, entendeu? É. Mas, de qualquer forma, né, Tem fiquei meia feliz dúzia. aí pelo estado. Tem meia dúzia que fala assim: nossa, ia ser até melhor. Legal, cara, gosto é gosto, ninguém aqui está para discutir gosto. Exatamente. Agora, Exatamente. desculpa, é a tua capa, você tem que ter ficado contente como você ficou contente, e porque senão não adianta. Você ia olhar para o livro e falar: pô, ainda mais teu primeiro, né? Ainda mais teu primeiro livro, tem que ser exatamente como você quer. Isso! Parabéns, Sérgio. Eu pensava exatamente isso. Porque, assim, quem garante que o livro ia fazer sucesso? Quem garante que, né, teria um segundo? Tem tudo isso, você concorda? Eu falei, então, Claro. se eu vou deixar um livro, apenas um, não sei, mas pelo menos uma certeza, que fique do jeito que, né, eu sonhei, do jeito que eu objetivei. Então, assim, fiquei muito feliz pelo resultado final, tanto da capa quanto das ilustrações, e tenho, sim, desejo de fazer um segundo, usando esse mesmo profissional para que a gente possa trabalhar em Legal, mais legal. obras, para trazer mais coisas bacanas para o nosso folclore, para a nossa cultura, E uma entendeu? coisa legal, Jefferson, que eu acho que precisa, a tua obra ela cabe perfeitamente nisso. Cara, leva para escolas. Verifique Sim, isso vários. com professores, com diretores. Assim, é importantíssimo que assim, esse tema, sabe, o folclore brasileiro, essas coisas, volte ao currículo escolar. Eu não tenho. Nunca saiu, mas eu acho que assim, está acontecendo tanta coisa no mundo que às vezes a aula do folclore vira uma aulinha de sexta-feira que os alunos não prestam nem atenção. Então, eu acho que tendo obras como a tua, sabe, são coisas que podem ser colocadas nas crianças, esse valor pelo meio ambiente, o cuidado com a natureza, sabe? Os professores têm como ganhar espaço na sala de aula com o teu livro.
Olha, Sérgio, é gratificante ouvir isso. Eu já ouvi de vários professores, né? Já tive também um feedback de vários professores falando que pretendem usar esse livro em Que sala de legal. aula. A minha irmã, que é professora, desde o início também ela apoiou o projeto, falando que era algo lindo, né, a ser colocado à disposição da nossa cultura. Então, assim, não tem, para mim, prêmio melhor do que esse, de Ah, saber que que os show. próprios professores, né, leram a obra e, assim, aprovaram, e falaram que isso é uma riqueza a mais, né, está adicionando ali algo a mais para a nossa cultura, para a nossa riqueza, né, cultural, digamos assim, e, de certa forma, trabalhar esse tema, ele nos une, né, como Claro, povo, claro, claro. traz, assim, uma identidade cultural para todos nós, e trazendo, assim, uma abordagem mais leve, porque se você entregar um livro, como eu disse, né, do passado, é claro que a gente tem que fazer aqui uma reflexão, a gente não pode querer cobrar, né, nos dias atuais, como a gente enxerga o mundo atual, um autor que nasceu há 150 anos atrás. Seria injusto fazer isso, né? Mas um livro do passado, ele tem passagens muito pesadas para um jovem de hoje em dia, É. né? Então, assim, eu não sei exatamente, Sérgio, como a gente pode trabalhar isso. Porque eu não me sinto bem de ter que retirar trechos de um livro. Não sei se isso seria algo bacana, Não, porque você entende que isso abre precedentes para claro, outras obras, né? claro, Então, claro. assim, onde pode ser retirado, o que deve ser retirado. Então, eu estou te falando aqui honestamente, eu não sei Mas eu como acho que não precisa trabalhar. tirar, eu não precisa tirar, eu acho que assim, o que foi escrito em 1950 é válido. É válido, É porque mais essa retrata reflexão. a Isso, cultura, a sociedade. E se a gente exatamente. falar, mas era uma sociedade, mas é uma obra racista. Gente, em 1950 e 40, Era outra cabeça, era e outra serve como cabeça. reflexão, né, Sérgio? Você Exato, concorda? Serve como reflexão de falar, olha, nós evoluímos até aqui, né? exato, Hoje nós não exato. pensamos mais dessa maneira, Não hoje nós pode não ser agimos dessa criticada. maneira. Não, a É obra isso, literária não pode ser criticada porque ela é um reflexo da época que ela foi é escrita, época. da Então, sociedade da época. isso. Então ela pode ser usada como reflexão, né? Mas não Perfeito. chegar ao ponto de falar assim, não, nós vamos retirar, porque, Não, né, hoje. não, não, de Eu forma acho um alguma. pouco complicado isso. Eu não sei como lidar exatamente com isso. O que eu posso te dizer é, eu tentei trazer uma obra diferente do que foi escrito há 100, 150 anos atrás do nosso folclore, de uma maneira mais leve, mais divertida, mais lúdica, sabe? E que leva o leitor a ler e ir até o fim do livro, porque é algo assim que realmente prenda, né? O Não. jovem, o adulto, o senhor. Esse foi o meu objetivo, um livro agradável de ser lido. E te digo uma coisa, Gerson: quem souber trabalhar o livro de 150 anos atrás junto com o teu, vai ser quem mais vai ganhar. Eu concordo. Quem não separar, olha, esse livro aqui foi escrito naquela época, e esse escrito. Não, tem que juntar os dois, fazer a ponte da história, a ponte da cultura, a ponte da sociedade. Essa pessoa vai saber trabalhar o teu livro. Quem pegar e falar, ó, isso aqui substitui aquele, esquece. Não precisa nem, não precisa nem pegar o livro, que a gente não quer esse povo, a gente quer povo que construa junto, não povo que destrua nada. Que, assim, querendo ou não, isso faz parte da nossa história, da nossa Claro, trajetória. E aquilo claro. que a gente puder melhorar como sociedade é válido, né? De usar e falar assim, olha, tá vendo? Né? Até aqui a gente agiu dessa forma, mas hoje, que bom que nós mudamos, né? Mas Exato. era assim que era o reflexo da sociedade, é exatamente isso. Então, Gente, eu tentei abordar, né, coisas novas, coisas diferentes, mas sempre respeitando tudo aquilo que veio antes, que serviu como referência também, né? Que são claro, as claro. grandes Não, referências, grandes obras literárias. evolução. Cara, nada evolui sem referência, nada evolui sem uma base, nada evolui sem compreender o que é história, sabe? Não adianta a gente querer o dia de hoje sem entender como chegamos nesse dia de hoje. Então, Concordo. tá coberto. Exatamente. Mas É por aí. Gerson, conta para nós, aonde que as pessoas encontram o Lendas Brasilis? as digitais, né? Você pode encontrar tanto na Amazon como na Magalu, como nas lojas americanas. Mas eu estou aqui fazendo uma promoção de final de ano. Infelizmente eu não disponho de muitos exemplares, Tá? mas estou fazendo aqui neste momento. Basta entrar no meu Instagram, que é @gsmontemor, @gsmontemor, sem pontos, e no direct você escrever autógrafo. Eu vou entregar para você um livro autografado, Que
legal. Mais barato e sem frete. Então, tem essa promoção no final de ano. Que maravilha. Estou poucos exemplares, mas aqueles que conseguirem chegar antes. Então, claro, assim, o livro está R$ 54,90 na Amazon, com frete, né? Ele vai sair na média de uns R$ 70. Né? No direct, você vai conseguir por R$ 44,90 sem frete e autografado. Então, autografado. Que maravilha. Aí você já respondeu minha próxima pergunta, que era onde que as pessoas encontravam o Gerson Montemor nas redes sociais, no Mundão Sem Fronteira. É só dar um pulo no Instagram, GS Montemor, e tá lá. Tá lá. Todos os posts sobre o livro, curiosidades, mais ou menos por aí. Maravilha, maravilha. Gerson, eu quero, antes de mais nada, te parabenizar. A obra é fantástica, eu acho que uma obra necessária, fantástica, atual, trazendo coisas que a gente precisa ler, que a gente precisa e que a gente gosta de saber que estão vivas ainda na cabeça das pessoas. Parabéns, tenho certeza. E quando soltar o Lendas 2, quando soltar a tua próxima História do Sul, onde for, vem tomar um café com a gente aqui, que você tem sempre portas abertas. Sérgio, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade. Foi uma entrevista assim, fantástica. Meia hora que se passaram, que parecia que foram 3 minutos. Nossa, muito rápido. Então, eu agradeço, tá, à Rádio Mega Brasil, ao Café Cultural, e a você, Sérgio, por essa oportunidade. E, com certeza, nos próximos estaremos juntos aqui novamente. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. E a você que escutou mais essa edição do Café Cultural, meu sempre grande abraço. A gente volta logo com um bate-papo, tenho certeza. Tão gostoso como esse com o Gerson. Tchau, Gerson. Grande abraço. Obrigado.